Oi, gente, voltei. Muita gente mandando mensagem aí perguntando se o canal acabou, se não acabou, por que que eu não posto mais vídeo, enfim. Não, o canal não acabou, tá, gente? Confesso que essa quarentena pegou aí todo mundo meio que desprevenido, muita coisa nova acontecendo, muitas mudanças. Eu acabei de fato abandonando um pouco o canal, mas não, o canal não acabou. Estamos retomando as atividades a partir de agora. Teremos vídeos novos toda semana. Então, se você não está inscrito, aproveita para já se inscrever, para não perder nada. Já dá o seu joinha aí, que ajuda muito o canal. E para a gente retomar aí esse novo ciclo que se inicia, né? Eu achei que seria interessante a gente fazer uma tiragem com as runas para o mês de maio, tá? Já que as runas é um dos temas mais populares aqui no canal. Vou continuar falando de runas também, tá, gente? Mas vamos falar também sobre outras coisas, tá? Desculpem a data, esse vídeo era para ter saído na segunda-feira, porém, né, depois de 5, 6 meses sem postar nada, a hora que você resolve fazer um vídeo, é câmera que não funciona, é áudio que dá problema, um monte de coisa que acontece, e eu sei que agora, finalmente, desde segunda-feira, tentando fazer isso, eu consegui dar um jeito aqui meio alternativo de fazer um vídeo para vocês, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer 3 tiragens no total, tá? Sendo a primeira para trabalho e finanças, a segunda para amor, né? Amor ou relacionamentos sociais, coisas assim. E a terceira focando na espiritualidade, tá? Então a gente vai fazer 3 tiragens com as runas. E não se preocupa que caso você não queira ver algum desses temas, não queira assistir o vídeo inteiro, vou deixar a minutagem aqui na descrição, você pula direto para o tema que você quer ver, ok? Bora ver o conselho das runas para esse mês? Vem comigo! Então, a gente vai começar por trabalho e finanças, tá? E como que a gente vai fazer? Eu tenho 3 pedrinhas aqui. Você vai escolher uma pedra que ressoe mais com você nesse momento, que te chame mais a atenção para este assunto em particular, tá? Quando for outro assunto, pode ser outra pedra, enfim, ou a mesma, aí vai de você. Concentre-se agora no Conselho das Runas, peça que a sua espiritualidade te ajude a escolher uma dessas pedras, né? Para te trazer uma orientação em relação a este tema, trabalho e finanças, tá? Então, a gente tem aqui uma ametista, a gente tem uma turmalina negra e a gente tem uma quartzo rosa. E agora você escolhe qual é a sua pedra na tela. Escolhe a sua pedra com calma, com tranquilidade. Nossa primeira tiragem vai ser de profissional e financeiro. Então vamos lá, nossa primeira pedrinha é a pedra quartzo rosa, né? Pedra de número 1. E as runas, para quem escolheu essa pedra, são... Bom, então o que que a gente tem aqui? A primeira coisa que surge aí nesse mês, que tende a surgir nesse mês, são assuntos do seu passado recente, na qual você sentiu de alguma forma, algum descontrole, sabe? É como se assuntos do mês passado, do mês anterior, até 3 meses atrás, que você ainda precisa resolver nesse momento, ou que ficaram pendentes para ser resolvido nesse momento. Assuntos estes que normalmente acabam vindo de terceiros, tá? Então, de repente, se você ficou esperando alguém decidir alguma coisa, ou uma instituição decidir alguma coisa, ou esperando notícias, ou esperando coisas nesse sentido, e para muitas pessoas vai ser uma runa que representa também rompimentos, né? Então, muitas das pessoas aqui que tiraram essa pedra provavelmente estão enfrentando dificuldades, já vem de um tempo enfrentando, do passado recente para cá, enfrentando dificuldades em âmbito profissional, porque essa runa ela fala de choque, de interrupções, de muitas vezes rompimento também, de perda até de emprego e coisas nesse sentido. Então, quem tirou essa pedra aqui já vem de uma situação complicada, né? Provavelmente você já vem ou de uma situação complicada no sentido de ter perdido o emprego, ou ter perdido um parceiro de negócios, ou ter perdido um aliado, sabe? Coisas nesse sentido, porque essa runa ela fala muito dessa coisa dos choques, das interrupções, ou se você não passou por isso no seu passado recente, muitas vezes essa runa ela traz aquela sensação de instabilidade, tá? De você sentir que você não tem controle sobre as suas finanças ou sobre a sua vida profissional, ou ambos por alguma razão, tá? É muito comum tirar isso, principalmente na situação em que a gente está vivendo. Muita gente tem medo de perder o emprego, muitas pessoas estão perdendo o emprego, muitas empresas estão fechando as portas, existe uma instabilidade econômica muito grande devido à situação que a gente está vivendo.
Então, mesmo para quem não passou, não passou por uma situação de choques ou interrupções mais bruscas nos últimos meses, provavelmente o que essa runa aqui está mostrando é essa sensação de instabilidade, de descontrole. Essa runa fala muito sobre isso, de ficar nas mãos de terceiros, de esperar alguma coisa acontecer que venha do meio externo, tá? Na runa de presente, essa runa ela fala aqui de revelações, mas que não necessariamente são revelações positivas, tá? Esse é o momento, talvez, de se redescobrir ou de redescobrir alguma coisa em âmbito profissional ou financeiro. Então, muitas vezes ela pode estar mostrando más notícias, como gastos inesperados, ou notícias relacionadas ao trabalho que não era bem o que você esperava, então algo oculto que começa a se revelar, né? Essa runa ela fala também de você tomar cuidado com revelações de segredos. Então, se você tem planos para esse momento, se você tem tentado se organizar para alguma coisa nesse momento profissional, nesse momento relacionado a profissional e finanças, né? Sua vida profissional, sua vida financeira. Então, se você vem tentando se organizar devido a uma situação no seu passado recente que possa ter trazido para você alguma preocupação, essa runa fala de tomar muito cuidado, né? Então, para pessoas que de repente querem iniciar algo novo, ou querem se expor, ou divulgar alguma coisa diferente, ou divulgar alguma coisa nova, ou se expor de alguma maneira no trabalho, essa runa pede muito cuidado, muita cautela, né? Com aquilo que você faz, aquilo que você fala, ou a forma como você se expressa. Essa runa mostra muito esta ideia de você tomar cuidado com uma exposição desnecessária, que pode te trazer algum constrangimento, tá? Entretanto, para algumas pessoas, né, a gente tem que pensar que a gente está fazendo uma jogada coletiva, não é a mesma coisa que uma tiragem particular. Uma consulta particular é focada na sua energia. Então, uma jogada coletiva, ela traz várias questões, várias situações que podem se encaixar para várias pessoas, mas nem tudo pode ressoar com você, tá? Então, essa runa vai falar disso, de você tomar cuidado com exposição, mas pode indicar também o surgimento de notícias inesperadas, revelação de situações ou de questões não muito boas para você. Então, esse mês aqui é um mês de tomar muito cuidado e também é um alerta para assim, não se arriscar muito com jogos de azar, loteria, coisas nesse sentido, né? Porque é só perdas, tá? Não é um momento favorável para isso. Então, a ideia é essa. Você vem de um momento de descontrole, de não ter controle sobre as situações. E aí, agora, você precisa tomar muito cuidado com uma exposição desnecessária e estar preparado ou preparada para possíveis notícias que não vão ser tão boas, tá? Mas o jogo ele fecha numa runa muito positiva, que é Feiru, que representa justamente o dinheiro, né? Então, aqui mostrando que a influência futura é uma influência de entrada de dinheiro, de conquistas financeiras, até de repente de maior status dentro da sua profissão, dentro da área profissional. Então, apesar de tudo isso aqui que a gente está vendo, a gente tem mais para o final do mês, mês que vem, daqui para frente, um desfecho positivo. Então, se você vem encontrando dificuldades financeiras, você pode ter uma entrada de dinheiro. Se você vem tentando uma recolocação profissional ou algum crescimento profissional nesse momento tão difícil, agora é um momento de ter cuidado, de não se expor desnecessariamente, saber se expressar, saber falar, saber se posicionar, mas com cuidado com a exposição e não desanimar caso surjam notícias negativas que vão contra aquilo que você está desejando, mas com a certeza de que esse processo não tão positivo está se encerrando, né? E você entra num momento muito mais favorável profissionalmente e financeiramente, principalmente financeiramente, né? Se a gente considerar que essa runa aqui, um dos principais significados dela é dinheiro. Então, energia do dinheiro chegando para você. É uma tiragem até que positiva, tá? Tirando isso aqui. É aquilo de você levar em conta muito, principalmente a orientação, né? Cuidado com a exposição desnecessária e não desanimar caso seja revelado algo para você que vai dar aquela baqueada, né? Você recebe uma notícia ruim
ou de repente você descobre que uma coisa não era bem o que você imaginava e aquilo meio que te decepciona, te frustra. Essa runa fala muito sobre isso, de coisas ocultas, né? Coisas ocultas que vêm à tona. Tanto você, né? Pode ser você, algumas pessoas aí vão se identificar com isso. De repente, eu sou um profissional liberal e eu tô querendo iniciar um projeto novo e eu tô querendo começar a expor as minhas ideias, e aí essa runa chega dessa forma e fala assim: olha, espera um pouco, não é hora de você se expor, você vai ter daqui um tempinho, você vai entrar num momento que você vai perceber que as coisas estão fluindo melhor para você. Você vai estar com uma energia de prosperidade muito mais evidente, abundância, entrada de dinheiro. Então, né, cuidado esse mês aí com a exposição desnecessária e não se deixar abater por notícias desagradáveis, decepções e coisas nesse sentido, porque é passageiro, tá? Como a gente pode perceber aqui. E a nossa segunda pedrinha é a turmalina. Turmalina negra, pedrinha de número 2, para quem escolheu essa pedrinha aí, que por sinal eu gosto bastante, ela é ótima para proteção, né? E vamos ver as runas aí de quem escolheu a turmalina negra. Nós temos o As e Hagalaz. Vamos lá. Elas é uma runa que ela fala muito de movimento, de mudança, de ir e vir. É uma runa de viagem, é uma runa que fala de movimento, principalmente viagens, e muita colaboração. Então, quando essa runa sai, ela vem aqui com uma energia de passado, ela mostra que em âmbito profissional, algumas desses significados é evidente, como uma mudança, né? No seu passado próximo, uma mudança recente no seu profissional. Muitas vezes ela tende a indicar uma mudança grande, realmente, como uma mudança de trabalho, uma mudança do local de trabalho, uma mudança de carreira. Ela fala de mudanças muito grandes, sim, mas muitas vezes, apesar dela ter esse principal significado, não vai ressoar para todo mundo, tá? Pode ser que você se identifique mais no sentido de movimento, as coisas caminhando, as coisas andando, as coisas se desenvolvendo. E principalmente também colaboração. Essa é uma runa que, em termos de sentimento, ela fala muito disso. De colaboração, de fidelidade, de lealdade. Essa runa, ela evoca esses sentimentos, inclusive sentimentos de amor, tá? Novamente, consulta coletiva, você precisa sentir no seu coração qual dessas mensagens de fato é para você. Mas essa runa fala de amor também, então talvez ela esteja saindo aqui para sinalizar que algumas das pessoas que tiraram essa pedrinha têm os assuntos financeiros, ou financeiros, né? Relacionados a essa questão do amor, muitas vezes dentro de um relacionamento, ou muitas vezes também trabalhar com alguém que se ama, tá? Talvez algumas pessoas aí estejam nessa situação. Mas isso traz. O que me chama mais a atenção nesse jogo é que a runa central, que é a runa que representa o presente e também um conselho, é Willow, que é a runa da vitória, a runa do sucesso. Ela representa literalmente o sol. Então, quando a gente tira essa runa numa jogada para trabalho, principalmente, ela fala muito do seu destaque, do seu brilho pessoal, ela é uma runa de poder pessoal, né? Então é como se ela viesse e falasse assim: olha, mostra o seu talento, né? Mostra o seu brilho, mostra a sua capacidade, mostra do que você é capaz, mostra quem é você profissionalmente, né? Então, assim, é uma runa que fala de você, diferente da jogada anterior, né? Que falava muito assim de cuidado de exposição, essa runa fala o contrário. Então, quem tirou essa pedra aqui, independente da situação profissional financeira que está vivendo, essa runa é um indicativo de que a pessoa tem que ir para cima mesmo, de que é o momento de você se mostrar, de você se posicionar. Independente se você trabalha para alguém ou se você trabalha para si mesmo, enfim, tanto faz, né? Profissionalmente falando, é uma runa que fala de muito sucesso, de muito brilho, de muito destaque e de possibilidades de crescimento cada vez maior. Lembrando que o sol, ele é aquela coisa aconchegante, gostosinha, quentinha, calorosa. As plantas não tem como germinar sem o calor do sol, né? E todo o resto. O sol, ele é um símbolo de vitalidade. Então, essa runa vai trazer isso, vai falar, olha, é um momento de brilho pessoal, de vitalidade, de você se mostrar.
né? E também uma runa de sucesso. Então, assim, qualquer coisa que você vá fazer nesse período vai te trazer um sucesso. Principalmente se você confiar e nutrir o seu poder pessoal, confiar em si mesmo ou em si mesma, né? E a última runa aqui é Hagalar. Ela saiu na outra jogada também, a runa do rompimento. Lembrando que, como nós temos runas muito positivas, muitas vezes Hagalas, apesar de representar um rompimento, um choque, uma interrupção, uma coisa diferente acontecendo, e às vezes inesperada, muitas vezes pode ser uma surpresa boa também, tá? As pessoas têm um pouco de medo dessa runa, né? Elas têm um pouco de medo, às vezes elas comparam um pouco com a torre do tarô, né? Daquela coisa da destruição, porque ela traz uma energia de destruição. Mas a gente tem que entender que às vezes algumas coisas precisam ser destruídas para serem reconstruídas sobre novas bases. Então, se a gente vê um jogo muito positivo finalizando nessa runa aqui, e a gente olha o contexto geral do jogo, eu diria que é um rompimento ou uma surpresa positiva, tá, gente? Se for um rompimento de forma literal, é alguma coisa que precisava sair do seu caminho nesse momento, porque você tem total capacidade e potencial para algo melhor, né? Como a gente pode ver aqui, como as próprias runas indicam e elas orientam a confiar nesse potencial, confiar em si mesmo, nesse potencial profissional, né? E nesse potencial de acumular riqueza, afinal a gente está fazendo uma tiragem para profissional e financeiro também, né? Então, assim, pessoas que tiraram essa pedra aqui são pessoas que tendem a ter um rompimento mais para frente, ou uma surpresa, uma coisa diferente na vida profissional ou relacionada às finanças, mas que de forma geral é algo positivo, na qual ela pode contar possivelmente com a colaboração, né, das pessoas, uma colaboração que é uma coisa que já vem de passado, tá? Ou mesmo uma mudança que começou aqui atrás e vai desembocar aqui na frente, tá, gente? Runa de mudança, runa de sucesso, uma surpresa, algo novo. Então, assim, esse jogo tá bem positivo, tá? Apesar da jogada anterior a gente ter Feiru ali, que é a runa do dinheiro, ali me parece meio que como a tábua da salvação, porque o outro jogo tava um pouquinho mais pesado, né? Tem o dinheiro ali, como se fosse um dinheiro que entra assim, sabe, meio que apertado ali, né? Aqui não, você vê uma sequência de acontecimentos. Aqui não, a gente tem uma sequência de acontecimentos, né? Para que venha algo melhor. Existe uma harmonia nesse jogo, tá? E para quem escolheu a terceira pedrinha aqui, que é a ametista, as runas para profissional e financeiro são, vamos ver, Eiwas, Tiwas, ui, ai, 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 a runa fugindo aqui, e Lagus. Muito bem. Essa daqui, Eiwas, ela é uma runa que fala de muita resistência, ela representa o teixo, né? E o teixo era a principal madeira usada para a produção de arco e flecha, porque ela é extremamente resistente, porém flexível, tá? Então, assim, essa runa ela representa muito esse poder de resistência, de você resistir aos acontecimentos, saber de certa forma se adaptar, ser flexível a eles, mas fala muito de foco, né? Para que haja essa resistência, você precisa ter foco naquilo que você está fazendo, né? E é uma runa de obstáculo, então assim, como uma runa que está na casa de passado, é como se ela trouxesse assim, obstáculos no passado recente, né? Obstáculos, dificuldades, aquilo de você, de repente, estar fazendo alguma coisa, ou estar planejando alguma coisa, ou estar trabalhando por alguma coisa, às vezes até um crescimento financeiro também, né? Coisas nesse sentido, e assim, parece que trava aqui, trava ali. Não vou dizer que é uma coisa muito arrastada por essa runa, mas são pequenos obstáculos que aparecem, e, diga-se de passagem, muitas vezes esses obstáculos são mais na nossa cabeça do que obstáculos reais, tá? Essa runa fala muito disso também. Ameaças, a gente se sentir ameaçado, mas aquela ameaça não necessariamente chega de fato a se concretizar, tá? Essa é a energia de passado. Você deve identificar aí
na sua realidade, como essa energia se enquadra e como ela afeta o seu dia agora, tá? O seu mês agora. Na runa de presente a gente tem Tiwaz. Tiwaz é a runa do guerreiro, né? Ela representa o deus Tyr. Tyr fala de coragem, de determinação, saber correr riscos mesmo, né? Principalmente se você sentir que aquilo vale a pena. De repente, para defender aquelas pessoas que você ama, como se fosse defender o seu clã, né? Era um deus que traz essa energia. E essa runa aparece muito quando a gente tá com medo de arriscar, né? E é como se ela viesse e falasse assim: vai lá, não fica com medo, não, boba, vai lá e faz, sabe? Não tenha medo de arriscar. E é uma runa de ação também, não é uma runa de espera, de ficar parado, tá? É uma runa que fala para você ir lá e arriscar, e fazer acontecer, não esperar as coisas caírem do céu, né? E na runa de futuro, a gente tem uma Lagusa, e Lagusa ela fala muito de adaptação, e ela tá trazendo aqui para mim essa dificuldade também. Olha que interessante. Essa runa ela fala um pouco disso também, de ser maleável, de ser flexível. E na runa de futuro, a gente tem uma coisa semelhante, mas essa runa aqui ela fala muito do. Ela representa a água. Ela representa a água, então ela está associada aos sentimentos, às emoções. E quando ela aparece dessa forma, é como se ela falasse dessa dificuldade em lidar com os sentimentos, com as emoções, ou mesmo com a própria sensibilidade, tá? Então, assim, caso você esteja com medo de alguma coisa, que essa daqui é uma runa de orientação, caso você esteja com medo de alguma coisa, receio, ou esteja esperando alguma coisa acontecer, na medida do possível, não espere. Essa é uma runa de ação. Tome atitudes, né? Mesmo porque essas atitudes vão ser necessárias agora, porque no futuro próximo você vai precisar lidar com as suas emoções e você precisa estar preparado ou preparada para isso, tá? E isso tem que começar desde já. Essa Lagusa aqui, que ela fala dessa dificuldade de falta de fluidez, né? Ela denota que mais pro final do mês, nos próximos dias assim, você vai precisar lidar com isso, né? Com a sua própria sensibilidade, com essa Mahuna que fala de sensibilidade, de emoções e sentimentos. Para algumas pessoas ela vai falar de mediunidade também, e que isso pode, de repente, te atrapalhar um pouco, realmente. Você vai precisar desse equilíbrio emocional, porque esse desequilíbrio emocional que tende a aparecer mais pro fim do mês, ele vai te atrapalhar na vida profissional e financeira. E você precisa tomar atitudes desde agora para que os próximos meses sejam melhores, já que esse está trazendo essas travas, né? Se Lagus representa a água e a água fala de fluidez e ela vem como uma trava, é como se ela falasse assim: olha, as coisas não vão fluir tão bem quanto você está esperando, né? Então já começa a mexer seus pauzinhos desde agora, começa a tomar suas atitudes, começa a puxar responsabilidade para si, porque você vai precisar se adaptar, você não vai querer, não vai ter facilidade, né? E quanto mais você começar a agir desde já, mais fácil vai ser. Então, assim, por esse jogo aqui, pode ser complicado o mês de maio. Estamos em maio, né, gente? Pelo amor. Mês de maio, para quem escolheu essa pedra, tá? Então, atitudes e atenção às suas emoções, à sua sensibilidade. Para quem tem algumas pessoas chamam de mediunidade, né? Mas, enfim, todo mundo tem dons espirituais. Inclusive, tô para gravar um vídeo desse, tá? Vou postar essa semana ou semana que vem, sobre dons espirituais, mas todos nós temos, tá? Se inscreve aí se não for inscrito para não perder, hein? Mas, enfim, se você é uma dessas pessoas, isso aqui vai pesar muito, sabe? Vai pesar muito. Então, proteção sempre vai bem. Coincidentemente, você escolheu essa pedra, que é uma pedra de limpeza, né? De energias negativas e tudo mais. Então, cuidado com as suas emoções, você vai precisar, porque isso vai interferir na sua vida profissional e financeira. Limpeza energética é interessante, é importante, né? Dentro da sua crença, é claro, você fazer o que está ao seu alcance, o que é do seu conhecimento, mas você vai precisar, tá? E vai precisar ter atitudes, porque senão você vai ser engolido ou engolida no âmbito profissional. E as finanças tendem a melhorar mais pra frente, tá? Não é uma coisa rápida, tá? Mês de maio um pouquinho travadinho ainda.
E agora a gente entra no assunto preferido aí da galera, que é amor, né? Escolha a sua pedra, com calma, com tranquilidade. Gente, talvez não saia especificamente coisas de amor, tá? Já avisando que às vezes é só amizade, né? Mas fazer o que faz parte. E a nossa primeira pedrinha aqui vai ser o quartzo rosa. Pode ser que você tenha escolhido a mesma da jogada anterior, pode ser que não, não importa. O importante agora é, para quem escolheu o quartzo rosa, que é um cristal relacionado ao amor, sim. Não sei se escolheu consciente disso ou não, mas é. Para quem escolheu esse cristal, a primeira runa é Urur, a segunda é Ingvar e a terceira é Yerra. Vamos lá. Urur aqui, a primeira coisa que essa runa me traz é algo que não amadureceu ainda, né? Talvez algo recente ou talvez, né, algo de mais tempo, mas que, né, a coisa não evolui, não flui, ainda é muito superficial, né? Essa runa está relacionada também a um impulso instintivo, tá? Então, algumas pessoas que tiraram essa daqui, talvez no seu passado recente, para algumas pessoas que tiraram essa runa, possivelmente está passando por aquela situação de perceber um desinteresse, sabe? Em termos sexuais, realmente. Tanto da própria pessoa que tira, ou às vezes do parceiro, ou do crush, ou enfim, né? Do paquera, cada um chama de um jeito aí, né? Ou do fica, sei lá. Mas tudo bem. O que eu posso dizer, assim, olhando por cima desse jogo, é que é um jogo até que neutro, tá? Então isso não quer dizer necessariamente uma coisa ruim. Às vezes a coisa precisa amadurecer mais, às vezes a outra pessoa não é tão sexual, ou você não sente um interesse emocional por alguém, mas não tem muito essa coisa mais química, né? Mais física. E para muitas pessoas que estão sozinhas, né, que estão sozinhas, essa runa pode indicar, de repente, um interesse de conversar com alguém, de olhar para alguém, mas não ter amadurecido nada ainda, tá? Tudo bem. Na runa de presente, essa daqui é a runa Inguás, ou Ingus, né, ou Inguar, e ela traz uma energia muito forte de fertilidade, hein, gente? Olha só, prestem atenção, hein, quem tá num relacionamento. Runa de fertilidade, principalmente masculina, tá? Mas pode se estender à feminina também. Então, cuidado aí para não contrair um barrigudinho se não é assim, intenção, tá? Mas assim, num primeiro momento, essa runa fala de fertilidade, ela fala do início uma nova fase, um novo ciclo, sabe? Término de um ciclo, início de um novo. Muitas vezes, esse ciclo, ele vem de algo que já está se concentrando há algum tempo, então, às vezes uma ideia que já vem de um tempo, uma conversa que já vem de um tempo, uma vontade que já vem de um tempo, e agora ela tem tudo para começar a expandir, começar a acontecer, né? Então, é uma influência muito positiva. Para quem está procurando um relacionamento e tira essa runa como runa de presente, é como se dissesse assim: olha, o solo é fértil, agora é investir, agora é cuidar, é ir atrás para você conquistar aquilo que você quer. Mas o momento é totalmente propício para você conquistar o que você quer. Seja iniciar um relacionamento, ou seja, amadurecer um relacionamento, sair de uma coisa mais superficial, assim, para ir para uma coisa um pouco mais concreta, né? O momento é super propício. E aqui, na runa de futuro, vem Ierra. Ierra fala da colheita, né? Então, assim, olha só. Eu gostei muito dessa tiragem como saiu, porque ela traz um começo, meio e fim, entre aspas. Porque aqui você tem uma coisa muito superficial na energia de passado. Na energia presente, você tem muita fertilidade, tudo borbulhando muito, né? A gente tá vendo aqui questão de relacionamentos e tudo mais. Então, é um momento muito propício para todos os tipos de relacionamento. E para quem tá pensando em amor, né? Principalmente quem tá procurando um amor, tem tudo para encontrar alguém especial. Ou para aprofundar também uma relação, enfim, iniciar uma nova fase. E no futuro vem a runa da colheita, né? Essa runa, como se fosse fechando o ciclo, né? Como se fosse fechando o ciclo. E só que tem um porém, que aí você vai sentir no seu coração, depende muito da situação que você está vivendo.
Essa runa fala de colheita, ela fala de retorno, ela fala de resultado, de colher o resultado de alguma coisa, né? O retorno de alguma coisa, a resolução de alguma coisa, sabe? Aqui é de fato o encerramento de um ciclo. Aqui fala de fases, né? Fala muito assim de fases. Fases menores, coisas menores assim. Aqui ele fala de ciclos maiores, tanto que uma dos significados dessa runa é um ano, ou colheita, porque a colheita leva meses, já é uma coisa mais longa, né? Então aqui você tem uma mudança de fase. Aqui você tem um encerramento de algo que vem de mais tempo, tá? E para muitas pessoas, isso pode significar um término, sim, principalmente pela forma como abriu aqui, né? De repente está investindo numa relação que não tem força, né? Essa runa aqui que fala de impulso sexual e tudo mais, ela fala muito de força também. Força para coisa, né, engrenar e ir adiante. Então ela fala dessa falta de força, falta de ânimo, da falta de alguma coisa. Então, se você tá num relacionamento que você tá sentindo que a coisa não tá indo como você gostaria, isso aparece muito quando você gosta de uma pessoa, você quer alguma coisa mais sólida, mais duradoura, e a pessoa não assume compromisso, né? Essa runa também aparece muito assim, dessa forma, falando disso. E você tem uma runa de fechamento de ciclo aqui atrás, mostrando o término de um ciclo realmente, e você já tem algum tempo que você está buscando por isso, você já sente que não está fluindo, que está difícil, que a pessoa está fugindo e tudo mais, que não é uma coisa assim tão recente, mas, sabe, que de repente já daria para amadurecer. Esse é um indicativo de que talvez você não consiga, de fato, amadurecer essa relação, né? Que talvez seja o momento de mudar para outra coisa nova, né? Você usar esse potencial criativo aqui, esse potencial de fertilidade, essa abertura de caminhos pro amor que você tem nesse mês, para conhecer gente nova, para ver outras coisas. Porque essa runa fala muito, muito disso. O Urur fala muito disso. Ela tá vindo aqui para mim de uma forma como se dissesse, olha, fala para quem tá vendo aí o seu vídeo que ficar insistindo em pessoas que não valorizam o suficiente ou não, sabe, não quer a mesma coisa que você, às vezes não é nem que a pessoa não te valoriza, às vezes ela te adora, mas os objetivos são outros, às vezes a pessoa tá num outro momento de vida, então ela não tá querendo uma coisa mais séria, né? Então quem tá nessa situação aí, aproveita esse mês para conhecer gente, para mudar um pouco as coisas, né? Aproveita esse mês para isso, para ser um divisor de águas, né? Você tá vendo que tá passando os dias, a coisa não tá mudando, você já tem um indicativo de que a tendência daqui para frente é assim, é a coisa se resolver, mas não exatamente da forma como você gostaria, né? Então já começa a ir para outro lado, né? Ver gente nova, pensar em coisas, se abrir mais assim para o novo, né? Aproveitar esse momento, que é muito favorável. Isso, claro, para quem já está sofrendo de amor um tempinho, né? Ou está tentando amadurecer uma coisa que não tá vingando, né? Aí, neste caso, seria essa a questão. Mas para quem tá num relacionamento, tá entrando, né, numa relação, essa runa aqui pode falar muito de, como eu disse, de alguma coisa que ainda não amadureceu, né, mas que pode vir a amadurecer aqui. Eu acho que é isso. É isso. O significado principal dessa jogada é o seguinte: vai encerrar o ciclo, logo, logo. Passando o mês aqui, entrando próximo, os próximos meses, vai encerrar um ciclo. Isso pode ser positivo ou não, né? Pelo menos do ponto de vista que você tem hoje. Porque essa é uma runa que fala de justiça. Então, se você já tá vindo de uma situação negativa, e aí vai passando esse mês e você vai sentindo que, cara, não rola, não tem mudança, é encerramento. Agora, se você vem de uma coisa mais assim, recente, talvez superficial, e durante o mês você vai sentindo que a coisa tá ficando diferente, aí a coisa vai para algo mais concreto, mais dentro do que você quer. E para quem já está num relacionamento, repensar qual é o significado dessa runa. Porque se você é uma pessoa que é casada, por exemplo, que já tem assim um companheiro de longa data, ou às vezes está namorando, enfim, ou às vezes nem é um compromisso de fato, mas você tem aquela pessoa ali. E o problema não é realmente isso de não amadurecer a relação
Ou qual que é o ponto da relação hoje, né, que você já traz de passado? Qual que é o ponto onde a relação ela apresenta imaturidade? Essa runa fala muito disso. É a pessoa com quem você tá que é muito imatura e às vezes você sente que não casam as coisas, você não gosta da postura dela, ou é a relação, você quer mudar, gostaria de mudar ou melhorar a forma como você se relaciona. Vai ser o momento de trabalhar isso, né? Para que encerre esse ciclo, para que entre um melhor, tá bom? Mas para quem tirou essa pedra aqui, é isso. Momento de encerramento de ciclo que pode ser muito bom, mas depende da situação que você está vivendo. Pensa nisso. Como você se sente hoje com essa pessoa, em relação a essa pessoa? Se você não tem ninguém da sua vida, vai para as cabeças, vai conhecer gente, porque momento muito propício esse mês aqui para chegar alguém novo para você. E a nossa segunda pedrinha de amor para o amor hoje é a turmalina. Minha querida turmalina. Legal. Esse jogo aqui, ele vem equilibrado, tá? Ele traz pontos positivos e pontos negativos. Então, influências de passado, a gente tem Euasa, ela já saiu aqui hoje. Uma runa que fala de ameaças, de muito foco e às vezes de muita resistência também, tá? Ou sua, ou do seu companheiro, ou resistência sua em mudar algum comportamento que poderia te favorecer no amor, né? Ou você sentindo que você está investindo em relações onde as pessoas estão muito resistentes a você e aí a coisa não engrena, né? Entretanto, o jogo me mostra na energia de presente, na casa de presente, uma União, que é uma runa que representa, significa literalmente alegria, felicidade, confraternização, comemoração. É uma runa que fala muito de lazer e de prazeres, tá? Então vai ser o momento de você se deixar levar um pouco mais pelos prazeres. Será que você não está resistindo um pouco a isso? E não tá batendo cabeça com alguma coisa que tá te atrasando, ao invés de procurar a felicidade no que tem hoje? Eu sei que para quem tá sozinho e tá buscando alguém, isso é difícil. Mas às vezes é justamente quando você larga disso, quando você larga dessa tensão e começa a aproveitar melhor a vida do jeito que tá, sabe? Às vezes é assim que os caminhos se abrem para você. E na influência de futuro, eu tenho um. Eu tô dizendo isso porque, além de eu ter essa resistência de passado, eu tenho também, na influência de futuro, não digo que como desistência, mas um desânimo, sabe? A tendência é você investir numa relação com alguém que demonstra um certo desinteresse. O que não significa necessariamente que a pessoa não tenha interesse em você, mas que neste período ela vai demonstrar esse desinteresse, talvez porque esteja preocupada com outra coisa, ou focada em outra coisa. Essa é uma runa que é bem masculina, tá? Que numa jogada individual, muitas vezes ela vem representando uma pessoa mesmo, um homem, ou pode até ser uma mulher, mas com uma energia masculina, né? Muito masculina. Mas como isso é uma tiragem coletiva, eu prefiro não levar muito por esse lado, tá? Porque poderia ser um homem desinteressado, enfim, alguma coisa assim. Isso para as meninas aí que estão vendo o vídeo, né, e de repente está investindo numa relação e tal. Então o jogo tá pedindo para você buscar os prazeres, o lazer, se divertir mais e não se prender muito a pessoas que não te proporcionem isso, né? Para quem tá num relacionamento, talvez seja a hora de buscar mais isso para a relação, sabe? Vai ser um momento de alegria, de se divertir um pouco. Às vezes a gente fica muito estressado, né? Às vezes a gente tem outras coisas, outras questões, problemas financeiros, profissionais, problemas com família, várias coisas para serem resolvidas, e isso acaba interferindo muito na relação, né? Para quem já tem um relacionamento. E essa runa fala disso, de olha, ela fala de paz, de bem-estar, de tranquilidade, de diversão, de alegria, de festa. Então, assim, cara, não dá pra você, sei lá, dar uma festa agora porque, né, quarentena, mas há uma outra forma de se divertir. Vai se divertir com o seu parceiro, vai fazer alguma coisa que vocês gostem, aproveita, é um momento propício para isso, é um momento de alegrias. Tudo que você fizer nesse período, principalmente coisas que te fazem feliz, vão estar muito ampliadas.
E isso é importante porque para quem não tá num relacionamento, tá procurando um relacionamento, isso aqui vai favorecer até para você alterar isso aqui, né? Para quem conhece o meu trabalho, eu não trabalho muito com essa questão da adivinhação, tá? Eu trabalho muito mais com oráculo terapêutico, oráculo para o autoconhecimento e orientação espiritual, tá? E aqui é como se a sua espiritualidade dissesse assim, olha, o futuro não é imutável, né? Você pode mudar uma situação que está por vir, se você mudar suas atitudes agora. E essa runa fala disso, de felicidade. Geralmente quem está tentando uma relação, está tendo dificuldade, ou porque está investindo em alguém que não tá, que está muito lento, ou porque conversa com as pessoas e parece que só atrai boy lixo. Eu escuto tanto isso em consulta, tanto. Ah, eu só atraio boy lixo. Os padrões, né? Cara, não é hora de você focar nisso, é hora de você ir se divertir, entendeu? A espiritualidade pedindo, larga um pouco disso, vai se divertir, porque às vezes é justamente essa coisa de você deixar a coisa do relacionamento um pouco de lado que pode surgir alguém legal. Exemplo, eu conheço gente que fica o dia inteiro, principalmente agora que tá todo mundo em casa, nos Tinder da vida, né? Nos Tinder, negócio de Facebook de relacionamento. Eu fico o dia inteiro conversando, conversa com o outro, conversa com um, conversa com o outro. Só que não vai encontrar as pessoas, né? Por causa da situação. Ou às vezes até vai e se arrepende. Assim, se o jogo tá pedindo, se você tá nessa situação, né? E o jogo tá pedindo, vai se divertir. Para de marcar encontro de relacionamento, focado em relacionamento. Fica na internet conversando com seus amigos, fazendo amizade com as pessoas. Porque é daí que pode vir alguém legal, entende? Às vezes é uma mudança de estratégia. E o jogo pedindo isso. Muda de estratégia. Você já tá tendo, assim, dificuldades passadas, você já tá tendo, assim, obstáculos, né? Então é hora de focar em outra coisa, tá? De forma geral, não é um jogo tão positivo, não posso dizer isso, da forma que vem essa runa aqui, mostrando esse desinteresse, essa falta de atitude, essa falta de ação, né? Então, é como se a tendência futura, passado este período, fosse justamente trazer, assim, um distanciamento nesse sentido, em relação às relações afetivas mesmo, né? Um distanciamento de alguém, alguém se distanciando de você, mas ainda assim o jogo pedindo para você comemorar, né? Isso vai servir para algumas pessoas vão entender bem o que eu tô dizendo aí, né? É como a galera diz aí, saiu da minha vida, mas foi bom, foi um livramento. Então isso vai acontecer para alguém, tá? Não sei se para você que tá aí me ouvindo, quem que vai se identificar com isso e quem não vai. Mas o conselho é esse, vai se divertir, vai esfriar a cabeça. Não fica focando só em relacionamento. Eu sei que tem gente que tá doida pra aproveitar a quarentena pra se amarrar com alguém. Maio não é o mês pra isso, tá? Não é o seu mês pra isso. É o mês pra você ir procurar seus hobbies, coisa que você gosta de fazer, fazer amizade, coisas assim. Aí sim, possivelmente, através dos contatos e das amizades, pode surgir alguém. E pra quem tá num relacionamento também, gente, é hora de se divertir. É hora de se divertir, deixa o estresse de lado. O mundo tá muito doido. Desde que começou essa situação toda, tem crescido demais os desentendimentos dentro de casa, o número de divórcios cresceu absurdamente. Então, gente, vamos deixar acontecer, vamos deixar fluir, vamos levar as coisas de forma mais leve. E a nossa terceira pedrinha aqui para relacionamentos é a ametista. Vamos ver o conselho da ametista. Bridal, Soul Willow e Bercano. Vamos lá. Para quem escolheu essa pedrinha aqui, tem uma energia de passado que fala de alguma mudança recente, tá? Pode ser uma mudança na sua forma de pensar, mudança de planos, mudança de ideias, uma notícia que mudou tudo, ou você querendo uma coisa e no final recebe uma mensagem, um telefonema. Hoje em dia é mais difícil telefonema, né? Mas enfim, uma mensagem, alguma coisa que faz você inverter todos os seus planos, enfim, essa runa fala disso. Mudança de planos, mudança de direção, de movimento. Essa runa significa roda ou carroça, né? Fala daquela dinâmica, daquele ritmo, de alguma coisa caminhando.
fala da jornada. E ela vem aqui mostrando assim uma mudança de direção nessa jornada, tá? A runa de presente é Soul Willow, que fala de poder pessoal. Ou seja, seus danadinhos que escolheram essa pedrinha aqui vão estar no melhor momento para atrair pessoas, porque as pessoas tendem a ver você no sol, tá? As pessoas tendem a ver você no sol, né? Então, um momento de você estar muito atraente. Essa é uma runa que fala de beleza, que fala de atração, que fala de daquele brilho pessoal mesmo, tá? Ela até saiu aqui, eu acho, para profissional, mas para relacionamento também é muito positiva, tá? Ela fala muito disso, das pessoas ficarem vidradas em você. Então, é um momento de muita atração. Só cuidado, tá, gente? Porque o lado sombra dessa runa é o ego. Então, se você começar a perceber muita gente dando em cima de você, querendo, sabe, se aproximar com segundas intenções, cuidado pra não dar bola fora, sabe? Porque aí nessa de. Essa runa fala muito disso, às vezes, da gente achar que a sorte nunca vai acabar, sabe? E a gente fica abusando. Cuidado com isso. Porque se for o caso com você, de várias pessoas te procurarem, você começar a se sentir assim, tô podendo, né? É ótimo pra nossa autoestima, com certeza. Mas se você começar a esnobar muito essas pessoas, você pode acabar esnobando alguém legal e depois se arrepender, né? Ou nem perceber. Esnobar alguém legal, sabe? Ficar fazendo doce, fazer aquelas coisas assim. E não dá abertura, não dá oportunidade, né? E aí essa pessoa legal ia embora. E você nem perceber, perdeu a oportunidade. Essa runa aqui de futuro é a runa que fala de gestação. Então, opa, é a runa que fala de gestação. Então, futuras mamães aí podem surgir desse grupo aqui, que escolheu essa pedra. Essa runa fala de gestação, ela fala muito de família, de lar. Então, as relações afetivas muito ligadas ao lar, tá? Então, você tem a possibilidade de gravidez, para quem escolheu isso aqui. Algumas vezes pode ser gravidez indesejada sim também, tá, gente? Então, assim, se cuidem, né? Quem não tá, assim, muito aberto a isso nesse momento. Cuide da parceira, enfim. Mas ela também, como ela fala do lar e muitas vezes representa a própria mãe de quem abre o jogo, né? De quem pergunta, vamos por assim. Ela pode indicar interferência da família no relacionamento, seja da sua mãe, seja da sua sogra, né? Para quem já tá num relacionamento. Para quem não está, pode indicar também que a família acaba atrapalhando para você desenvolver um relacionamento. Então é hora de olhar para isso. Às vezes, atrapalhando pode ter vários sentidos. Às vezes você é uma pessoa que você tem que cuidar da sua mãe muito, porque ela depende, ela precisa de cuidados, né? E por isso não te sobra muito tempo para investir em si mesmo. Se é o seu caso, aproveita esse momento que você vai estar aí cheio de brilho, né? Para fazer alguma coisa acontecer. Encaixa seus horários aí, dá um jeito, porque possibilidades você vai ter, né? Tudo que você precisa. E se é um relacionamento que já está consolidado, esteja preparado ou preparada para situações onde, não digo escolher, tá? Entre a família e o relacionamento. Talvez para algumas pessoas sim, mas isso é um pouco extremo, né? Aquilo de você conciliar, tá? Preocupações familiares, principalmente com mãe, sogra, para quem já tá numa relação. Para quem tá procurando, bora seguir. E pode até ser que essa runa ela fala de família, de mãe e tal, mas ela também é uma runa que fala de fertilidade em todos os sentidos, tá? Tanto que eu até falei aqui que pode representar gravidez para algumas pessoas. Mas ela fala de fertilidade em todos os sentidos. Então, ela pode estar dizendo assim: olha, alguma coisa muito em estágio inicial, né? Se você, que ela fala disso, de nutrir, então é mais ou menos assim. Se nesse momento você seguir, você perceber que você é como o sol para as pessoas e usar isso a seu favor, você consegue iniciar alguma coisa. E aí você vai precisar, no futuro próximo, nutrir essa coisa, sabe? Nutrir, alimentar do jeito certo, né, gente? Sem sufocar nada, nem apressar nada.
aquilo de você ir fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? Relacionamento nenhum começa num dia, né, e no outro já tá casando. Não é assim. Tem pessoas que perguntam, que mal conhecem o ser humano, já vem fazer consulta e pergunta, vê se eu vou casar com ele. Mas, gente, você sabe se você gosta do homem, se ele não é um lixo? Às vezes o cara é o maior boçal, né? E não é só mulher, não. Eu tenho muito homem que faz isso também. Que não deixa dar o tempo, sabe, para o relacionamento evoluir. E relacionamento é como uma árvore. Você planta semente e aí você tem que alimentar, você tem que regar, o solo tem que estar. Além de o solo ter que ser fértil, né? Então, quer dizer, a pessoa também tem que ter interesse em você. Quando você planta a semente, é uma coisa mínima, é o comecinho, onde você vai conhecendo a pessoa, né? Você vai nutrindo, você vai alimentando, mas assim, também não pode sufocar, né? Não adianta você ficar ligando para a pessoa 24 horas por dia, porque se você ficar regando lá a terra toda hora, de 5 em 5 minutos, você vai mofar sua planta inteira. Então, assim, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, alimentar alguma coisa que no futuro próximo ainda muito superficial, que vai ser necessário alimentar para que se torne mais sólida, tá? Mas de forma geral, tem uma mudança de planos aqui no passado, para algumas pessoas isso vai representar de repente pessoa que estava investindo em alguém e resolve investir em outro, enfim. Cada um vai sentir aí no coração o que essa mudança significaria. Mudança de planos, mudança de direcionamento, uma mudança de percepção, talvez, no futuro, no passado próximo, que te traz uma possibilidade hoje infinitamente melhor do que era antes. Então, assim, pessoas que tiraram essa pedra agora estão mais ousadas consigo mesmas, tá? Estão se gostando mais, e esse vai ser um momento de alimentar isso. Com certeza esse vai ser um mês que você vai estar muito mais propensa ou propenso a investir em relações que te valorizem, tá? É isso. E para a gente encerrar essa rodada de hoje, a gente vai fazer a mesma coisa. Você vai escolher uma dessas 3 pedras, pode ser uma que você já escolheu ou não, indiferente, né? Outro tema, outra tiragem, é só você escolher a sua pedra. E agora a gente vai para nossa orientação espiritual, tá? Para quem tirou a primeira pedrinha, que foi o quartzo rosa, eu vou fazer uma mandala um pouquinho maior do que eu fiz daquela vez, tá? Então, vamos lá. A situação atual, qual é a energia mais forte para pessoas desse grupo? Nauris. Nauris é uma runa que fala de limitação, fala um pouco de decepção, de ter que lidar com o tempo. É uma runa de espera, de tempo, de dificuldade. É uma das runas vistas como mais negativas, né? Vamos colocar assim. Alguma questão muito importante na sua vida hoje está te trazendo uma sensação de decepção ou frustração ou sentir-se amarrado. Essa runa que fala de estar amarrado, de daquilo que se arrasta para resolver. Difícil, penoso, cansativo, né? Então, e muitas vezes fala de limitação, falta de recursos. De repente você não ter recurso financeiro para alguma coisa, ou recursos emocionais, ou recurso de tempo, ou energia, né? A falta de alguma coisa. Então, alguma coisa na sua vida nesse momento está te trazendo essa sensação, e isso acaba te trazendo uma necessidade muito grande de ser paciente com o que está acontecendo, né? E de lidar com essas limitações, por mais que seja difícil, né? A gente tem que pensar que a paciência é a mãe da invenção. Então, às vezes, a gente tem coisas que a gente não consegue mexer, não consegue mudar, mas a gente pode usar aquele momento como um aprendizado para atrair uma ajuda externa, para, né, tentar reverter ou amenizar, né? No ponto de vista negativo, a gente tem uma runa que fala de problemas familiares, para muitas pessoas vai ser problemas familiares isso aqui, preocupação com a mãe, talvez com o pai, mas tem mais a ver com a mãe, sogra, filhos também. E para outras pessoas vai representar também essa superficialidade nas coisas. Alguma questão na sua vida, seja profissional, amizades, enfim. Alguma situação que você precisa resolver, ou que está te incomodando, né? Como mostra aqui.
que parece que não amadurece, né? Parece que não aprofunda, parece que ainda é tudo muito incerto. Essa runa representa também, é uma runa que está muito associada à mãe e tudo mais, é uma runa que representa o momento da infância, né? Do nascimento do bebê. Quando a gente tem um bebê em casa, esse bebê ele precisa ser educado, alimentado, cuidado, porque ele não vai para frente sozinho, né? Ele não vinga. Ele não tem condições físicas nem nada nesse sentido para se manter sozinho. Então ele precisa de um tempo ser nutrido, alimentado e cuidado. E essa runa vai falar disso. Pode ser um projeto que você está tentando fazer, que a maior dificuldade é essa, o tempo que você precisa ter, essa energia que você precisa ter para alimentar isso. E para algumas pessoas também, tá? Que tiraram essa pedrinha lindinha aqui, pode representar problemas de fertilidade, tá? Problemas de fertilidade que vão ser muito evidentes nesse mês aí. De repente fica tentando engravidar e não conseguir, ou já vem tentando de um tempo, aí chega nesse mês você dá aquela desanimada geral, fala, meu, nunca vou conseguir, pode representar isso. Tenha calma, tenha paciência, porque aqui a gente tem o lado positivo da coisa. E do lado positivo a gente tem a runa mais positiva, uma das mais positivas também, né, junto com Soul Willow, que é a runa da alegria, da felicidade, da confraternização. Então, apesar dessas dificuldades, você vai ter muitos momentos, muitos prazeres, né? Às vezes esses prazeres, esses momentos de alegria são muito expressivos, muito intensos. São coisas muito, muito boas e muito grandes que acontecem com a gente no dia a dia que deixa a gente cheio de euforia. Mas muitas vezes não. Pode ser que seja, que para alguns de vocês aí, seja o momento de você olhar as pequenas coisas com outros olhos, sabe? De repente você fica feliz com coisas que normalmente a gente vai fazendo as coisas pela nossa rotina, né? A gente vai fazendo, fazendo, fazendo um monte de coisa e não dá atenção aos detalhes, ao que é corriqueiro, né? E às vezes essas coisas corriqueiras se mostrando muito benéficas. E isso é muito bom. Futuro próximo, digamos até o final do mês, né? A gente tem Otala, ou Otila, que é uma runa que fala de herança, hereditariedade, que fala de imóveis, casa. Então, essa runa aparecendo no futuro próximo, para pessoas que já têm investido em alguma coisa, é uma influência muito positiva, porque ela pode indicar um ganho, né, de um investimento que já tem sido feito, ou mesmo o início de um investimento, tá? E no futuro mais adiante, a colheita, o resultado, alguma coisa positiva. Encerramento de um ciclo. No geral, eu diria, pelo que eu vejo aqui, que apesar dessa limitação de recursos, né, sejam eles financeiros, emocionais, enfim, às vezes até de contatos, né? Às vezes você precisa de contatos para solucionar alguma coisa e você não conhece as pessoas certas. O maior problema aqui é essa runa, né? Que mais alimenta essa. As duas que mais conversam aqui são essas duas aqui. Então, o que elas dizem aqui? Um momento de limitação, talvez algum sofrimento, alguma dificuldade, que pode estar relacionado à família, ou dificuldade de engravidar, ou preocupação com mãe, filhos, ou projetos, ideias e vontades e tudo, relacionamentos talvez para algumas pessoas, tudo muito ainda em estágio inicial, né? Essa necessidade de lidar com alguma coisa que ainda está muito em estágio inicial. Isso aqui é o que vai pesar mais para você aqui. Mas você vai ter muitas alegrias, né? Use isso a seu favor. Não fica nessa energia de desânimo, não. Não deixa isso te derrubar. Procura a felicidade. E se você não está encontrando, vai fazer o que te faz feliz. Vai dançar, vai ver um filme, vai conversar, vai ver série, vai jogar videogame, sei lá. Qualquer coisa que você goste. É um momento de você aproveitar as alegrias, o lazer, os prazeres, tá? Isso vai te fortalecer e vai quebrar essa sensação, esse sentimento de tristeza, de sofrimento, tá bom? É assim que você vai lutar contra isso. No futuro próximo, como a gente viu, tem aqui questões mais estruturais, então relacionadas a imóveis, investimentos, casa, ou para algumas pessoas vai representar local de trabalho, tá? Muito evidente aí esse mês, tá? Não sei se isso vai casar com a sua tiragem profissional, mas
Pode ser que sim, pode ser que seja uma mensagem adicional aí sobre as finanças. E no final vem o encerramento de ciclo. Gente, essa runa da justiça, ela fala assim, olha, toda ação tem uma reação, toda ação tem uma consequência, porém, essa consequência, ela vem de acordo com as ações de forma proporcional. Ou seja, vamos supor que eu tô tentando investir num projeto novo, só que falta recurso, falta energia, falta dinheiro, falta alguma coisa. E eu preciso alimentar isso. Se eu não lutar contra isso e não der meu jeito de alimentar isso, não vai dar certo. Eu vou ter problemas lá na frente, né? Agora, se eu lutar contra isso, procurar felicidade, sabe? Ter o momento de eu descansar, porque a gente precisa da cabeça fria para resolver os problemas, sabe? Ter um momento de lazer, mas não deixar de alimentar, vai dar certo, né? Essa runa, ela vem de acordo com as nossas ações, ela é muito. Algumas pessoas até consideram que ela pode representar o karma, vamos colocar assim. As situações se apresentam para a gente de acordo com aquilo que a gente faz. Então, se você tem esse esforço, isso aqui vai representar uma recompensa. Se você continua parado onde você está e não tem esse esforço, isso aqui vai representar um término negativo, tá bom? Então, tá na sua mão, tá? Tá na sua mão. Vou tirar mais uma runa de orientação aqui. Você já conhece os pontos negativos e positivos? Sou Ilo. Aí, ó, confia em você. Sou Ilo, a runa do sol. Procure seu poder pessoal. Pra galera que tirou essa pedra aqui, gente, alimente o seu poder pessoal. Não sabe o que é poder pessoal? É expandir a sua energia, né? Tá muito relacionado à sua energia que vem do plexo solar ali. Expandir o seu poder pessoal. Seu poder pessoal é como as pessoas te enxergam, a impressão que elas têm de você, é como você pega a sua energia e projeta para alguma coisa. Para quem trabalha com magia, é indispensável você alimentar, você expandir o seu poder pessoal, né, para manipular a energia, enfim, mas isso aí não é para todo mundo, né? Mas poder pessoal, de forma geral, é isso. É você conseguir se posicionar, né? Independente de ser um magista ou não, ser uma pessoa que trabalha a energia conscientemente ou não, poder pessoal todo mundo tem. E tem várias formas de você expandir isso, né? Seja em atitudes, na verdade, todas funcionam meio que junto, né? Mas enfim. Pensa na sua energia, onde você coloca a sua energia, o que você faz, se você se ama, se você se empodera, né? Tem muito a ver com isso, se empoderar também. Para onde você direciona a sua energia, onde você coloca o seu esforço. Se você acredita em você, se você acha que, se no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, você acha que você tem capacidade de conquistar aquilo que você quer, essa é uma runa de sucesso também. Então, confia em si mesmo. Autoconfiança, eu acho que é uma das palavras mais fortes que essa runa traz, tá? Pense nisso, né? Nesse conceito de poder pessoal, numa coisa muito, muito aliada à autoconfiança, ao autoamor e aquilo de você se empossar de quem você é, tá? Eu acho que a palavra é essa. Se empossar de quem você é. É isso. Se empossar de quem você é. Não tenha medo nem vergonha. Vai pra cima, confia. Vou tirar uma cartinha também pra finalizar aqui. Ainda faltam as duas outras pedras, hein, galera? Isso aqui é pra finalizar aqui quem já viu os outros pontos e já viu a pedrinha da espiritualidade também. E qual que é a cartinha que nós temos aqui? Olha, não é que faz todo sentido do mundo, gente? 3 de copas. Sabe o que essa carta tá falando pra você? A mesma coisa que essa runa aqui. Alegria, união, confraternização, amizade. Procura esses momentos, né? Olha para isso. Eu sei que às vezes é difícil, é complicado, falta dinheiro, falta tempo, falta energia, falta amor, você se sente carente.
Mas não foca tanto nisso. Foca nisso aqui. Procura o que você tem de bom e vai confraternizar, né? Vai socializar, vai ficar com as pessoas que vale a pena, vai se divertir. Pensa assim, o que não dá para resolver agora, não adianta você se martirizar. E logo mais, você vai ter alívio, né? Você vai poder pôr a cabeça no travesseiro e descansar. Mas por que você vai esperar a coisa se resolver se você pode começar a viver bem agora? Vai lá, confie em você, expande seu poder pessoal, vai se divertir também, você precisa esfriar a cabeça, né? Leve a vida com mais alegria e tranquilidade. As pessoas acham, às vezes, principalmente trabalho, né? Acham que a vida é trabalho e acham que trabalho e lazer são coisas distintas e não precisa ser assim, né? E pra quem tá sofrendo de amor aí também, né? Gente, vamos olhar o copo meio cheio. Procurem um ponto positivo na sua vida e alimenta essa energia de felicidade, né? Para o universo te trazer mais felicidade, te devolver mais felicidade, tá bom? Turmalina negra, vamos lá. A situação atual é... Tará... Putz, não acredito que isso é a mesma runa. Gente, vocês estão todos sofrendo? Não é possível. Negativo. Eu acho que essa situação que a gente está vivendo, né, ela tá impulsionando o ser humano à transformação, ao crescimento espiritual. Talvez por isso essa runa esteja saindo de novo, porque é um momento complicado para todo mundo, né? Realmente faz sentido. Pesado, hein? Essa tiragem tá pesada. Meu amigo ou minha amiga, se você escolheu essa pedrinha aqui, runas bem complexas aqui, ó. Então a gente tem novamente uma runa de limitação e frustração aqui, representando o momento atual. O ponto mais negativo são aquilo que você não pode controlar, né? Então é isso. Situações na sua vida hoje que não está ao seu alcance controlar, né? Ou está nas mãos de outra pessoa, seja um companheiro, um familiar, um chefe, um cliente, um banco, enfim, uma situação que não está na sua mão decidir, você tem que aguardar, tem que esperar e não dá, entendeu? Nota. Para algumas pessoas isso vai representar ela mesma, tá? Se você está vivendo uma situação que lá no fundo seu coração está te dizendo para você largar uma coisa que você não quer, você romper com alguma coisa, seja um relacionamento ruim, né? Um trabalho que só te escraviza, seja o que for, e você está relutante, seja, né, pelo que for, quais sejam os seus motivos, você está relutante, essa runa está mostrando isso, pode estar mostrando isso, tá? Essa dificuldade em romper, tá? Para algumas pessoas vai ser isso, apesar de que para a maioria de vocês vai representar realmente aquilo que você não pode controlar. Mas, né, pensa direitinho. Se você é do time que tá com dificuldade de desapegar, não tá conseguindo romper com alguma coisa, essa runa aqui é pra você. Ponto positivo. Muito foco, muita determinação, muita resistência no sentido de, como essa runa tá vindo no ponto positivo, ela não vem como... Ela vem como uma influência boa. Então ela mostra resistência no sentido de, enverga, mas não quebra, né? Pode acontecer o que for com você aqui, que a tendência é você continuar lá, lutando firme e forte, e isso é muito positivo, muito bom. Futuro próximo, tá vindo uma runa de conflito, muito conflito. Essa runa aqui representa o martelo de Thor ou um espinho, tá? Tem os dois significados. E tudo isso tem a ver muito com agressividade, defesa e ataque, sabe? Uma energia de conflito. De certa forma, ela traz também proteção. Ela é uma runa de proteção, né? Proteção espiritual, proteção contra roubo, proteção contra tudo que você possa imaginar. Então ela traz uma energia de proteção, o que é muito bom. Entretanto, ela traz junto com isso uma energia de conflitos, tá? Então cuidado com as brigas. E no futuro mais adiante, uma runa de justiça também. A mesma runa que saiu antes, ó. Seguinte, vai ser um momento que vai exigir muito.
Muitas coisas tendem a se desenvolver de uma maneira que não depende só de você e que você não tem como controlar, né? Que tudo que te resta é a sua força de se manter focado naquilo que você quer ou focada naquilo que você quer no seu objetivo, né? Seja encontrar alguém legal para um relacionamento, seja aumentar as finanças, enfim, né? Foco total aqui. Essa é a sua força, é nisso que você precisa se agarrar. E você vai precisar se proteger muito. Você vai precisar encontrar um equilíbrio aí, né? Entre se proteger e ser agressivo. Às vezes a gente tá muito na defensiva, né? Tem essa energia de agressividade. Só que não é bem assim que se resolve as coisas. Se proteger é uma coisa, mas partir para violência é outra, né? Então, assim, precisa encontrar um equilíbrio aqui. Se defender de forma saudável, tá? Se você souber lidar com esses conflitos que aparecem, né? Com essas notícias que tendem a surgir uma atrás da outra aí, que não depende muito de você mudar a situação. E não desanimar, ter esse foco, né? Essa é uma runa um pouco mais pesada. Na jogada anterior tinha muito aquela coisa da alegria, de você não se preocupar tanto. Essa aqui não, ela pede preocupação. É um mês de muita preocupação. Você não pode perder essa vontade, né? Esse poder de resistência você não pode perder nesse mês, porque vem uma situação complicada, é uma batalha, realmente, para você encerrar esse ciclo. Se você souber se posicionar, né? Fizer tudo que está ao seu alcance, de preferência saber se defender de forma equilibrada, você consegue sair de uma situação difícil, né? Alguma coisa que possivelmente já está acontecendo com você, o que tende a se desenvolver agora, tá? Se você não está identificando o que é. Então, alguma coisa que se desenvolve esse mês, que a espiritualidade já vem mostrando. Esse jogo fala muito disso, tá, gente? Eu não vou nem me estender muito, pessoal aí que tirou a turmalina, porque é basicamente isso. Você pode esperar, sim, choques, interrupções. Isso é uma coisa que, para algumas pessoas, essa é uma coisa que já está acontecendo, para outras é que vai acontecer por agora. Você vai sentir que não tem controle de nada mesmo. Em contrapartida, vai estar super, assim, determinado ou determinada, e é isso que vai te salvar. E bora pra frente, porque essa runa aqui tá dizendo, olha, 50% da batalha já foi ganha, o restante é com você, né? Então, assim, foco, determinação, que você consegue, mas tudo vai depender da sua atitude. Essa runa sempre fala disso. Da sua atitude. Como você vai sair dessa vai depender muito da sua atitude. Uro. Runa de conselho aqui, ó. Amadurece os planos. Vai lá. Assume responsabilidade. Essa runa fala disso, ela representa o bisão. O bisão era um animal selvagem, muito grande. E ele era muito. Era um tipo de animal que você não consegue domesticar, sabe? Bem selvagem, assim. E ele defendia o espaço, assim. Se ele se sentisse ameaçado, ele ia defender o espaço dele. Até aí tudo bem, casa com essa runa aqui, né? Pra você se proteger. Por outro lado, essa runa também está relacionada a ritos de passagem, né? Antigos ritos de passagem germânicos, que eram feitos quando, para os meninos serem, algumas tribos faziam, né? Para os meninos serem reconhecidos como homens e poderem participar das atividades dos adultos, né? Vamos por assim. Então, um dos significados dessa runa é assuma a responsabilidade, né? Vou dar um exemplo, assim. Ela vem muito quando a pessoa tá para ser promovida e tá com medo, vai, por exemplo. E essa runa vem para falar assim, olha, você precisa assumir a responsabilidade, senão você não vai crescer financeiramente e profissionalmente, né? Como você quer crescer profissionalmente se você não assume, né? Assume esse risco, assume a responsabilidade, puxa a responsabilidade para si. É uma runa que aparece muito em entrevista de emprego também. É uma runa que aparece muito quando vai ter um pedido de noivado, de casamento, de namoro também. Sabe assim? Passar por uma fase mais madura de alguma coisa. Diferente da Bercano, aquela runa que a gente viu antes que falava muito da fase da infância. Essa aqui já é uma coisa mais madura, né? É como se ela falasse assim, olha,
Tenha foco, tenha resistência, confia, é como se fosse uma seta, né? Uma seta não, uma flecha realmente, ela representa a flecha. Flecha, mira a flecha no alvo e vai, né? E se você tá com medo de fazer alguma coisa, amadurece esses planos, sabe? Tira do papel e põe no concreto, faz acontecer, não fica na superficialidade, vai além, tá bom? É isso. É assim que você vai encerrar esse ciclo de forma positiva, mas você precisa amadurecer. Ah, e para algumas pessoas tem um detalhe também. Às vezes esse amadurecer significa colocar em prática uma ideia que você está relutando, tá? Seja um projeto, uma vontade que você não põe em prática porque não se sente seguro ou segura, ou de repente aquela coisa de querer não, né? Sentir que precisa abandonar uma relação. E aí você pensa nisso e depois volta atrás, pensa nisso e depois volta atrás, porque não se sente pronta ou segura para isso, né? Medo do novo. Ou porque gosta ainda, mas não tá fazendo bem, né? Então esse amadureça os planos, às vezes é um incentivo para você ser corajosa, né? E fazer, realmente. Amadurecer como pessoa, eu acho que é isso. Isso explica melhor. Amadurecer como pessoa, assuma a responsabilidade. Se eu não saio dessa, minha vida não melhora. E eu tô sendo conivente pro que tá acontecendo comigo. É isso. Cartinha pra turmalina preta. Vamos ver complemento aqui. 9 de paus. É muito interessante, né? Como os oráculos se complementam. Eu acho isso incrível. Olha para essa carta. O que você vê? Ela claramente não tá muito contente, né? Ela tá em estado de alerta. Essa runa não, gente, por favor. Essa carta fala de disputa. Percebe como ela tá pronta para uma disputa, para um conflito? Como aparece aqui? Complementando totalmente. Ela tá na defensiva. Ela tá querendo se proteger ou proteger o espaço dela. Percebe? Essa carta fala um pouco de obstáculo também, né? Por isso a pessoa assim, nessa postura, ela não tá relaxada. Ela tá pronta para agir e para se defender se for necessário. Porém, é uma carta que traz muita energia, é uma carta forte. Ela fala também de superação, né? Queridos e queridas. E complementa essa ideia aqui. É um momento de superação. Situações fora de controle, frustração, alguma decepção, conflitos, a justiça. Você tem que merecer as coisas. Mas você tem força, você tem capacidade. É hora de mostrar o seu valor. É hora de tomar uma atitude mais adulta em relação ao que está sendo feito e superar. É isso. Agora a nossa linda pedra ametista. Também é uma das pedras minhas favoritas, né? Sem falar que o poder de limpeza dela, limpeza energética, é sensacional. Esse jogo foi mais positivo, sabia? Eu acho que o mais preocupante aqui foi a pedra interior, né? Desses três, que a espiritualidade mais puxou a orelhinha. Esse aqui, ele tá um pouquinho mais equilibrado, tá? Aqui no centro do jogo, a gente tem uma runa mostrando um movimento lento, né? De repente, uma dificuldade aí com as mudanças. Mudança lenta, movimento lento. As coisas demorando a se desenvolver, a se resolver. Para algumas pessoas, vai representar também desamor, né? Ou a pessoa sentindo isso em relação a alguém, né? Desgostando. Ou a pessoa sentindo isso em relação a si, né? Sentir que outra pessoa te trata com desamor, né? E para outras pessoas ainda, isso vai simbolizar
Falta de colaboração do meio externo das pessoas no entorno, principalmente em âmbito profissional, tá? O pessoal que tirou aí essa pedrinha tá com muita preocupação em âmbito profissional, vai sentir muito isso, falta de colaboração. Falta de colaboração não significa que as pessoas tentam te prejudicar propositalmente, é mais um efeito colateral, tá, gente? É falta de colaboração mesmo, é cada um olhando o seu, mas não necessariamente a pessoa que vai lá e vai puxar o seu tapete, não é isso. Pelo lado negativo, a gente tem Urur. Às vezes é um momento de você amadurecer alguma coisa, existe essa necessidade, só que não é o melhor momento, entendeu? É uma necessidade, mas também é uma dificuldade fazer isso agora. Então existe essa necessidade de você ser o bisão, de você se tornar o bisão, né? Colocar sua força, mostrar a sua força, se posicionar, né? Tem muito a ver com isso. Você se posicionar em relação a alguma coisa. Seja num relacionamento, numa relação de amizade, até no seu trabalho, de você ter que ir lá e falar, não, peraí, não é assim, né? Vamos parar aqui, né? Tá abusando, sabe? Assim, você ir lá se posicionar, ou mesmo enfrentar um medo, tá? Essa runa fala de ser ousado. No momento em que a vida tá te chamando para ser uma pessoa ousada em alguma coisa. E isso dá medo, né? Dá medo. Essa runa fala disso, enfrentar os medos, tá? Muito. Em contrapartida, você tem uma runa de conquista. É um momento de conquista. Para algumas pessoas, inclusive financeira, tá? Isso aqui vai representar entrada de dinheiro. Mas pode não ser não ser exatamente isso. Aliás, para a maioria das pessoas aqui, eu acho que não é isso. Porque essa runa fala de algum tipo de promoção também, né? Mas nem sempre a promoção vem com o financeiro junto, tá, gente? Às vezes é promoção no sentido de você conquistar mais status em alguma coisa, tá bom? Para algumas pessoas vai ser isso. No momento de você ter mais status, seja no seu círculo social, seja profissional, seja as pessoas da família, as pessoas que estão no seu entorno, te olharem com outros olhos, te olharem com olhos de, como é que eu poderia dizer, esqueci a palavra, admiração por alguma coisa que você vai conquistar, que você está conquistando. E para algumas pessoas vai ser entrada de dinheiro mesmo, tá? Mas não todas. Futuro próximo. Rido, uma notícia, um deslocamento, uma viagem curta, um passeio, um lugar que você precisa ir, sabe? Resolver alguma coisa que vai ser importante nesse período. Ou mesmo o recebimento de uma mensagem que vai ser muito importante nesse período. Muitas vezes mensagens do plano espiritual, tá, gente? Pode ser através de alguém, ou podem ser viagens mentais, tá? Novas percepções, através de viagens mentais. O que me preocupa mais aqui, todas as runas praticamente são muito positivas, o que me preocupa mais aqui é esse Laguz aqui. Novamente ela saindo, ela já saiu hoje, tá? E novamente ela saindo falando da sensibilidade. Se você escolheu essa pedra aqui, para esse mês a espiritualidade pede muito que você olhe para sua sensibilidade. Já saiu alguma coisa parecida aqui hoje? Já saiu. Não sei se é a primeira vez que tá saindo para você, né? Depende da pedra que você escolheu, mas já saiu. A espiritualidade tá dizendo a mesma coisa aqui. Sensibilidade. Cuidado com a sensibilidade tem dois sentidos, tá? Tem aquela coisa de você manter o seu emocional equilibrado, né? Desequilíbrio emocional é uma coisa terrível. E hoje, da forma que estão as coisas hoje, tem muita gente sofrendo com depressão, tá? Então cuidado com isso. Mas para algumas pessoas não, vai falar de sensibilidade no sentido de dons espirituais mesmo, tá? Vai falar disso também. Se proteger um pouco, né? Talvez. Água é a abertura de portal. Cuidado para não abrir nada de forma desequilibrada, né? Cuidado ao mexer com energias, mexer com seres do outro lado. Ou se você sentir presenças, coisas nesse sentido, né? Equilibre a sua energia. Iguais como runa de conselho. Concentra a sua energia, né? Concentra a sua energia. O movimento tá lento, tá indo devagar, não tem problema. Seja ousado ou ousada, porque é um momento de conquista. Concentra a sua energia o máximo que você puder para tomar as atitudes que você precisa, né? Na hora certa. Desde o comecinho o jogo mostrando a necessidade de fazer alguma coisa agora que talvez não seja o melhor momento, né? Você precisa achar um equilíbrio
Porque essa é uma runa que fala de concentração de energia, né? Mas será que você já não concentrou o suficiente? Será que já não está na hora de tomar a ação? Ou você está sendo forçado a tomar uma ação ou uma decisão, né? Se for possível, por mais um tempo, você se preparar melhor, essa runa vai falar disso. Por outro lado, ela fala também de iniciar um novo ciclo, uma nova fase. E ela pode estar vindo justamente complementar essa ideia, né? Olha, é hora de coisa nova. Alguma coisa que você já vem concentrando há algum tempo e agora precisa pôr em prática porque é um momento de conquista. Então, né, traz isso para o concreto. E a carta de orientação, que é um complemento para as pessoinhas que escolheram a ametista. Galera precisando cuidar, hein, emocionalmente. 2 vezes apareceu isso pra gente, hein? Precisando cuidar das emoções e da sensibilidade espiritual. Muita gente aí com a mediunidade, caos mediúnico, né? Cuidado com isso, caos mediúnico. Isso pode ser perigosíssimo. Você pode ser influenciado. Essa carta é um imperador, é uma carta de concreto, é um arcano maior, é uma carta de concreto, é uma carta de você ter o controle sobre as coisas, né? É uma carta mais friazona, mais racional, vai contra toda essa coisa da sensibilidade, né? É o momento de você ser mais racional, né? Não se deixar desequilibrar pela sensibilidade, pelas emoções. Seja racional, concretize as coisas, faça acontecer, amadurece os planos, confia, você tem toda a capacidade, você tem todo o poder do imperador. Olha como ele comanda tudo. Ele tem esse poder. Olha o reinado dele aqui de fundo. Ele é o senhor de tudo ali. O imperador, ele pode ser um líder, ele pode ser um comandante, ele é um rei. Não importa. A questão é uma carta de racionalidade, de frieza, às vezes até de calculismo, que mostra que você tem o poder sobre a situação e poder de conquista também, tá? Então é hora de concretizar as coisas, seja um imperador. Não se perca nas emoções, tá? Nossa, esse é um jogo muito positivo, sério. A única coisa que pega mais aqui, daqui em diante, futuro próximo, é essa questão do emocional e da sensibilidade mesmo. O resto, jogo muito bom. Agora você é o momento de ser o imperador, tá? Faz acontecer. Não importa se você não tá se sentindo segura ou seguro, se acha que não é o momento certo. Seja ousada. Você vai conquistar as coisas, né? Tá chegando novidades aí que vão favorecer isso também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar o like, isso é muito importante, as pessoas não fazem isso. E assim que eu vou saber se esse tema é interessante para você, para eu trazer outros vídeos como esse. Mas pelo menos uma vez por mês vou fazer isso, no começo do mês ou no finalzinho do mês anterior, dependendo do dia que entrar o mês aí da semana, tá? Mas pretendo fazer uma vez por mês pelo menos, tá bom? Se inscreve se não for inscrito, porque se você não faz isso, o YouTube não te avisa. E se por um acaso, mesmo inscrito, você não recebeu o aviso, fica ligeiro ou ligeira, que a previsão é que os vídeos saiam de quinta-feira, então se você não recebeu, dá uma passadinha no canal no final de semana que com certeza vai ter coisa nova que você perdeu. Por hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima.